De Filipos, que fala que tu e a tua casa, né, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ele estende não apenas para o carcereiro, mas para a casa do carcereiro inteira. E aí você tem que supor, todos eram adultos e tal. Você fala assim, ah, mas não era a casa judaica. Gente, há costumes que eles perpassam o judaísmo. Por exemplo, há costumes que até hoje, quando eu vou convidar você para uma festa, eu vou colocar pastor Mateus e família. Porque isso é uma perspectiva de casa. A perspectiva de casa é que o convite não se estende apenas para aquele que é o cabeça da casa, se estende para toda a sua casa. E aí você vai ter, por exemplo, o texto, e eu estou curioso para ver a questão da circuncisão. Você vai ver a circuncisão sendo colocada aqui, e essa circuncisão ela poderia ter sido colocada para adultos. Haviam adultos naquela casa de Abraão. Abraão era um adulto, o filho dele, Ismael, já era adulto, ou caminhava para a maioridade, mas dentro da perspectiva judaica já era um adulto, mas ele resolve colocar a circuncisão que apontava para o selo da aliança na chamada antiga administração da aliança. Ele coloca a circuncisão especificamente para crianças de 8 dias. Isso inclusive gera um debate em Cartago também. Por quê? Porque traz um questionamento dizendo o seguinte, ó, a gente pode batizar a criança antes do 8º dia, porque a perspectiva da circuncisão é o 8º dia. Por exemplo, eu citei o Pelágio, né? Tem um pai da igreja que ele é contra o batismo infantil, e eu concordo com o senhor que não era unanimidade, havia alguns contra, mas, por exemplo, Tertuliano, ao se colocar contra, ele diz o seguinte: os batismos infantis não devem continuar. Para se colocar contra alguma coisa, essa coisa tem que existir. Então Tertuliano, ele se coloca contra uma prática da igreja, coloca-se, mas ele coloca contra uma prática que já existia. Aí a pergunta é, de onde os pais da igreja, que são de 2º século, 3º século, 4º século, de onde eles tiraram essa prática? Muitos deles discípulos de primeira geração, como por exemplo Policarpo de Esmirna, que foi aluno de João. Ele aprendeu com quem essa prática? Ele tirou da cabeça dele? Isso surgiu na cabeça dele? Não. Há vários relatos históricos que mostram que os apóstolos, eles batizavam também crianças. Eu não lembro de Policarpo quanto ao batismo infantil, mas de fato ele era discípulo de João. Não, eu estou falando dele de primeira geração. É que eu não vou fazer a desonestidade de dizer que ele batizava crianças, porque ele tinha até outros ofícios como bispo, né? Ele não era... O seu argumento histórico é extremamente válido. Eu não quero diminuir ele, não, até porque eu não tenho essa capacidade. Você é muito mais preparado historicamente do que eu. Mas inerrante é só a Bíblia. É só a Bíblia. Então os pais da igreja podem fazer o que eles quiserem. Nós nos inspiramos neles porque eles são a nossa base? Sim. Porém, inerrante é só a Bíblia. Por exemplo, eu creio que na escatologia você seja amilenista, correto? Graças a Deus. O pastor César está caminhando. O César está quase. Já está pós. Aqui, ó, o César está quase no amilenismo, quase. Mas ele é um pré-milenista histórico. Satanás está preso? Não. Mas é um pré-milenista histórico. Está soltinho da Silva. Tem que avisar lá na Coreia do Norte que não está funcionando. Aqui, a maioria dos pais da igreja eram pré-milenistas. Pré-milenista vai contra você, entendeu? Até Agostinho, então, né? Você compreende, então, que os pais da igreja crerem em algo não significa muito assim, que está 100% certo. Não quer dizer isso. Agora, voltando para o assunto da casa. Primeiro, eu mostrei lá. Na casa de Estéfanas, nós temos crentes trabalhando. E qual foi o período? Eu não sei. Então eu vou trabalhar com o que eu sei. Tem coisa que foi revelada, tem coisa que não sei. Qual o período? Não foi revelado. O que foi revelado na casa de Estéfanas? Eles trabalhavam para os santos. Bebê não tem como. Eu não posso colocar um diácono como bebê. Eu não posso colocar um presbítero bebê. Porque tem que estar lá, marido de uma só mulher, não pode ser dado ao vinho, não cabe ao bebê. Então, mas agora na casa, só esse ponto. Só uma questão, mas é porque você está colocando o consagrar no sentido de prestar ofícios. Sim, não de servir ou adorar a Deus, porque a palavra serviço aqui aponta para adoração. Mas aos santos? Aos santos? É adoração aos santos? É serviço aos santos? Serviço é o sentido... Tá. Não é trabalho aos santos? A gente pode entrar na expressão toda. É o trabalho aos santos. Mas eu volto a falar, não tem o lapso, o tempo que se dá. Não tem. Isso é do verdade. momento do batismo para o momento Isso é verdade, concordo com isso. Agora, olha para você ver, agora no assunto casa, eu terminar o assunto casa, te passo a palavra. Atos 16, é a casa do carcereiro, né? Primeiro... um pouquinho antes da casa da Lídia. Da casa da Lídia, Atos 16, mas aqui no caso do carcereiro, vamos lá de novo, Macedônia, né? Filipos. Não é Israel. Aí você disse para mim, mas os costumes ultrapassam. Ok, mas lá na Macedônia, né? Olha como é que foi o batismo da família dele, 29. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Olha o 30. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Olha a resposta de Paulo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aí ele foi lá para a casa do carcereiro.
E não saiu batizando os outros lá, nem os filhos, porque eram da aliança, não. E lhe pregaram a palavra de Deus. E a todos os de sua casa. Então, esses que foram batizados aqui no 33, ó, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Esses todos os seus que foram batizados estão presos ao 32, que ouviram a palavra. Eles ouviram a palavra. Paulo pregou. Primeiro Paulo disse, você quer ser salvo? Tem que crer. Depois Paulo pregou para eles. Depois que Paulo pregou para eles, eles foram batizados. Compreende? Então é muito mais, na minha visão, muito mais claro no texto que esses que foram batizados foram os que creram, porque ouviram a palavra. A fé vem para ouvir e ouvir a palavra. Então, até na casa do carcereiro, fica difícil mostrar que tinha bebê sendo batizado ali. Porque tinha que ouvir a palavra e crer. Então, não fica difícil, você citou mais uma vez a questão de não serem judeus, mas quem está pregando são judeus. Por exemplo, Paulo é que está pregando, tanto em Filipos, tanto na casa tanto para Lídia como para o carcereiro. Aí você vai ver, por exemplo, Paulo, ele expondo a sua teologia, que é bem aliancista, fugindo aqui do anacronismo, tá? Aponta para um pacto. Por exemplo, em Gálatas 3, ó, é o caso de Abraão que creu em Deus, isso é Gálatas 3, a partir do verso 6. É o caso de Abraão que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Justamente a gente falou, é uma igreja só. Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos da terra, de modo que os da fé são abençoados como o crente Abraão. Isso é Paulo falando. Veja como ele tem uma perspectiva bem aliancista. Eu vou só porque o texto é enorme, mas, por exemplo, ele vai dizer o seguinte, ó, Cristo nos resgatou da maldição da lei, versículo 13, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Que bênção de Abraão é essa? Mas ele vai continuar dizendo o seguinte, veja, verso 16, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém de um só, e ao teu descendente que é Cristo. Veja o que é que Paulo está dizendo aqui. Está dizendo que o verdadeiro herdeiro de Abraão é Jesus Cristo. Está dizendo isso aqui. Que o verdadeiro evangelho é para toda a terra, não é somente para judeus. Então é para o mundo inteiro aqui, né? O mundo inteiro, todas as nações. Não começa. Já para a gente o mundo inteiro. E que as promessas feitas a Abraão, elas continuam. Inclusive, vai dizer com o verso 17, digo isso porque a aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não pode ser abrogada, ou seja, ela não pode ser cancelada. Deus faz uma aliança que eu creio que a aliança do descendente, a aliança da terra se cumpre em Cristo e na igreja, por causa de Apocalipse capítulo 7. Mas para além dessa discussão aliancista, nós temos essa questão muito clara. Na cabeça de Paulo, a aliança como acontecia no Antigo Testamento, ela continuava, pelo menos à luz de Gálatas 3 aqui. Ela continuava. Se ela continua, Paulo não tem nenhum problema que pais e filhos compõem essa aliança. Por isso que ele fala, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa toda. Paulo, ele não tinha um problema teológico com esse conceito. Por quê? Porque a cabeça dele era uma cabeça pactualista. Uma outra forma de entender esse texto seria, crê no Senhor Jesus e será salvo, e isso serve para você e para sua casa. Não, será salvo tu e a tua casa, na perspectiva aliancista. Então, crê no Senhor Jesus será salvo, tu e tua casa, ou seja, tu e tua casa precisa crer no Senhor Jesus. César, ser salvo. É uma outra forma de ler o texto, por exemplo. Sem magoar o texto. Não, mas Dort, ele não tinha problema com isso, porque Dort traz uma discussão dizendo o seguinte, que o que é que acontece com as crianças que morrem antes da idade da razão? E ele vai falar que, sendo eleitas, o Senhor provê a salvação delas. E isso era um ponto comum entre arminianos e calvinistas. Só que o arminiano, ele ia além na discussão. E o calvinista, ele tenta segurar dizendo o seguinte, sendo eleitas. Foi eleita, quem são essas eleitas? Sendo eleitas. Eu já tenho um pouco de discussão sobre isso. Eu entendo que Deus, graciosamente, pode estender para todas e eleger a todas. Mas eu não vou entrar nem muito nessa discussão. Mas, historicamente, não era um problema a casa toda ser salva. Eu não posso criar conceitos a partir de exceções que foi o que você levantou. Não posso. Agora você tem a casa de Lídia, você tem a casa do carcereiro, você tem a casa de Estéfanas, que não há como... A inferência mais lógica, pastor Mateus, é eu entender que haviam lá não somente adultos, mas crianças. Por quê? Porque crianças ficavam sob a guarda dos pais. Ah, mas pode ser que Estéfana não tivesse filho, poderia ser que o carcereiro não tivesse filhos, poderia ser que Lídia não tivesse mais filhos pequenos. Eu concordo que essas coisas poderiam acontecer, mas não é lógico. Não
não havia controle de natalidade naqueles dias. Na verdade, ter muitos filhos era um sinal de bênção naqueles dias. Então você vai ver aquelas que eram estéreis sendo citadas como estéreis. Por quê? Porque era uma coisa que não era comum. Então, o mais lógico aqui na referência é entender que haviam dentro dessa casa também crianças. Okay. Para não ficar na inferência, eu queria ficar na referência. Para a casa de Estéfanas. Paulo batizou eles. E Paulo disse, não me chamou de Jesus para batizar, sim para pregar o evangelho. Batizou poucas pessoas, porque a missão dele era plantar a igreja, etc. Ok. Lá na mesma carta, ele diz que a casa de Estéfanas servia aos santos. Trabalhava aos santos. Não pode ser bebê. Não tem como. Agora, Gálatas 3, ok, maravilhoso. Tudo que você falou aí de Gálatas 3, concordo. Todo mundo aqui concorda 100%. Só que o assunto lá não é batismo. O assunto lá Mas não lá é a teologia de Paulo. O assunto lá não é batismo. O assunto lá é para quem é a graça? Para quem é a extensão da bênção de Deus? Para quem é Cristo? De onde vem essa promessa? Abraão faz parte desse povo? Faz parte desse povo. Faz parte do Mateus. Mas deixa eu só terminar só esse ponto. Só abrir um parênteses. Mas se alguém chegar para você hoje e perguntar, Pastor Samuel disse isso, pelo que você me conhece, você vai falar, eu acho que ele não disse. Pelo que eu conheço dele, ele não disse isso. Pastor César disse isso, não. Pelo que eu conheço, ele não diz isso. Eu só estou mostrando que Paulo, dentro da sua teologia, não seria impossível ele batizar crianças também. Pelo que eu conheço, eu poderia falar isso. Pelo que eu conheço, eu não ia falar assim, com toda certeza ele não falou. Porque para ter certeza que ele não falou, tem que estar com ele 24 horas. Sim. E eu não ponho a mão no fogo por ninguém. Sim. Você também não coloca a mão no fogo por ninguém. Então, pelo que eu conheço, eu não posso dizer com certeza ele não disse. Né? Agora, a questão do batismo, reverendo, é só o seguinte, é o critério. É o critério, é só isso. Crianças podem ser povo de Deus, idosos, jovens, todos podem. Agora, tem critério. O critério é o ponto. Qual é o critério para batizar? Esse é o ponto. O critério para batizar nas Escrituras, Mateus 28, Marcos 16, Atos 8, Atos 18, Atos 2, Atos 10, todos esses textos me mostram um critério, que é a fé, e juntando com Atos 2, 37 a 39, o arrependimento. Por exemplo, todos podem ser do povo de Deus. Mas nem todos podem ser diáconos, porque tem critérios. Todos podem ser do povo de Deus, mas nem todos podem ser presbíteros, porque tem critérios. Então, para o batismo, também existem critérios.